Todos pelo Rio Grande. Olá, estamos acompanhando um atendimento de saúde da família na casa da Dona Cilda e do seu Reinaldo aqui em Nova Petrópolis. A atenção básica é muito importante, por isso o governo do estado ampliou as equipes e os municípios atendidos. Com a saúde da família, a nossa vida melhorou muito, muito bom. Mas prevenção e atenção básica não resolvem tudo. Por isso, a rede de saúde, que conta com centenas de hospitais, recebe recursos do estado que se transformam em milhões de atendimentos para os gaúchos. Existem casos mais delicados, como o do Guilherme, de Porto Alegre, que precisava de um transplante de rins. No ano passado, nosso estado recebeu um recorde histórico de transplantes. Levo uma vida absolutamente normal, pratico exercícios, pratico esporte, estudo, trabalho. Eu faço com mais vontade, pois eu tive uma nova oportunidade de vida. Apesar das dificuldades, o governo do estado está fazendo a sua parte e destinando recursos para a saúde junto com os governos municipais e federal. Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, os meus cumprimentos a todos vocês que estão na nossa sintonia e na audiência. Pois é, nos encontramos em mais um programa Cidade Aberta aqui pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Desde já, eu quero agradecer a todos vocês que diariamente nos dão a honra da sua audiência, do prestígio. Muito obrigado do fundo do coração pelo sinal de respeito, pela atenção que você tem dado à nossa TV Cidade e ao nosso programa Cidade Aberta. É muito bom caminhar nas ruas e ouvir comentários dos nossos telespectadores, de vocês que estão nos acompanhando diariamente. Bom, no programa de hoje eu quero trazer um assunto junto com os nossos convidados que é de extrema importância. Talvez nos últimos meses ele tenha atingido o seu ápice. Você já deve ter ouvido, a palavra é um pouco comprida, o termo inadimplência. Inadimplência, como diminuir os efeitos desse mal no comércio. Na última sexta-feira à noite, numa iniciativa do Clube dos 30 da CDL Farroupilha, nas dependências da Objetiva Contabilidade e Consultoria Empresarial, ocorreu uma palestra ministrada por Jennifer de Bortoli sobre o assunto. E é sobre esta temática que nós vamos conversar a partir de agora aqui no programa Cidade Aberta. Eu quero inicialmente cumprimentar o diretor da CDL Farroupilha e também sócio proprietário da Objetiva Contabilidade e Consultoria Empresarial, o Sérgio Canei, que está conosco aqui na bancada. Canei, bom te receber mais uma vez, bem-vindo. Muito legal estar aqui participando e ajudando a comunidade com algumas informações que são bem úteis daquilo que vem acontecendo e que a comunidade pode compartilhar. Como você disse, o Clube dos 30 é uma reunião que a Objetiva e a CDL fazem em parceria uma vez por mês, e a gente traz um palestrante para falar a respeito de algum assunto que seja do interesse do comércio local, e também se abre para debates a respeito do assunto. Mais do que isso, relacionamento. Os empresários que participam têm um momento para troca de cartões, relacionamento, se apresentar, dizer onde é que é a loja dele, como é que fazem para procurar ele. Um pouco do olho no olho, né? É uma coisa de realmente relacionamento, aproximação do comércio local. Então, esse é o objetivo do CDL com esse evento chamado Clube dos 30, e que desta vez estamos trazendo a Jennifer para falar de uma coisa, como você disse, que bate muito no bolso do comerciante local, que é a inadimplência. Estamos tendo aí, em função de desemprego, em função de economia, índices elevados, índices grandes de inadimplência, e a Jennifer fala, é especialista do Sicredi nessa área de crédito e de recuperação de crédito, principalmente. Então, vamos dar algumas orientações para os lojistas a respeito desse assunto.
Com certeza. Bom, eu quero colocar na conversa também, cumprimentar a palestrante, que foi a palestrante da noite da sexta-feira, Jennifer de Bortoli, que trabalha no Sicredi. Jennifer, muito bom te receber aqui, bem-vinda, tudo bem? Tudo tranquilo? Abrindo um pouco a conversa, o que eu colocava anteriormente, inadimplência a gente tem ouvido com muita frequência, talvez a grande maioria das pessoas tenha tido problemas de uma forma direta ou indireta com inadimplência. Traduzindo, explicando, o que é a inadimplência, Jennifer? Bom, a inadimplência é quando um indivíduo, uma pessoa, faz a aquisição de um bem, de um produto ou de um serviço, né, ou de um empréstimo numa instituição financeira e acaba por não conseguir honrar com os pagamentos desse empréstimo que foi feito. Por que empréstimo, né? Porque enquanto a gente não paga, é algo que nos foi emprestado, então ainda não é da pessoa, né? Então tudo que nos é emprestado que a pessoa que adquiriu não consegue efetuar o pagamento, a gente considera como uma inadimplência. Certo. Então, por exemplo, o Leandro vai numa loja, não é a loja do Canê, porque ele não tem loja nesse sentido, eu compro esse terno, esse blazer aqui e pactuei junto na venda as condições de pagamento. Pagaria lá no dia 30 de setembro uma parcela, fiz em 3 vezes, pagaria dia 30 de setembro, aí chega o dia 30, o Leandro não paga, vem o dia 5 de outubro não paga, vem o dia 10, vem o dia 15, deixei de pagar, o boleto foi a protesto, isso é inadimplência. Se tu não pagou no dia 30, já no dia 1º você já é uma pessoa inadimplente. Não cumpri com o compromisso estabelecido. Não cumpri com o compromisso. É isso, né? Isso aí. Certo. E a inadimplência tem crescido muito, sobretudo nos últimos meses, em função das circunstâncias econômicas, Jennifer? Sim, desde o final do ano passado, né? Primeiro a partir de agosto de 2015, quando a gente entrou numa situação muito desfavorável economicamente. Então, começou a subir muito a inflação, consequentemente as taxas de juros também passaram a aumentar. O governo ficou numa situação desfavorável, automaticamente cai a confiança das pessoas. O que acontece com isso? Cai a confiança, começa a aumentar os juros, aumenta a inflação, começa a ter mais um rigor na análise de crédito. O que isso dá? Mais rigor na análise de crédito quer dizer que menos crédito ou menos vendas serão efetuadas para os consumidores. Começa a reduzir o poder da economia. A movimentação da economia. Começa a se reduzir, começa a gerar mais desemprego, reduz o poder de compra das famílias, automaticamente se aumenta a inadimplência. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Sim. E um ciclo, né? Começa pequenininho, a gente não controla, vai crescendo e fica enorme como a gente passou por esses últimos meses. A inadimplência se manifesta no comércio, se manifesta também com casos na própria indústria, tem manifestações na própria rede bancária. Muitas pessoas têm tomado crédito junto aos bancos e depois não têm conseguido pagar as parcelas, as prestações e as pessoas, os cidadãos têm ficado inadimplentes também. Ou seja, ela não é um mal que atinge só o comércio, mas o comércio tem uma peculiaridade porque ele vive do consumo. Então, se a pessoa quer consumir, ou ela tem dinheiro, ou ela daqui a pouco vai fazer em vezes, vai assumir uma compra e não vai conseguir garantir o compromisso. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Todos os setores são afetados com a inadimplência, não somente o comércio. A rede bancária tem sido afetada bastante também? Sim, nos últimos meses a gente sofreu uma elevada, né, na taxa de inadimplência, né? Todas as instituições financeiras tiveram esse aumento, né, gradativo, e a inadimplência atinge todos os ramos de atividade, tanto a própria indústria, né, também que produz o serviço, mas ela tem que vender para alguém, o comércio e também as redes de instituições financeiras. O comércio, como a gente falou, é o mais atingido, né? Porque ele vive do consumo? Vive do consumo. Então, por isso que a representatividade do percentual de inadimplência no comércio é muito maior do que nas demais redes. Sem contar também que em valores, na instituição financeira, por exemplo, tem uma carteira de crédito muito maior do que uma rede do comércio. Então, tem que ter muito mais pessoas inadimplentes para a gente ver um percentual mais alto, o que é diferente do comércio. Às vezes, um número pequeno de pessoas se tornando inadimplente, o percentual de inadimplência para o comércio é muito grande. A perda é muito grande. É muito grande. Me parece que o comércio recebe 2 grandes pauladas com a inadimplência. A primeira delas, o efeito da própria inadimplência. O Leandro fez a compra, não pagou. Mas, além de não pagar, de eu ficar devendo para o comércio, se eu não tenho renda, se eu não estou conseguindo, a outra paulada, eu vou consumir menos, ou vou deixar de consumir.
São isso, duas talagadas, como a gente diria, isso né? aí. E a redução do consumo é que gera, reduz o consumo, as pessoas param de comprar das indústrias, que reduz também a produção, começa a ter mais desempregos em todos os ramos, começa a reduzir o poder da economia, aumenta a inadimplência. Né? A gente teve um índice muito grande aqui na nossa região de pessoas desempregadas, né? O que afeta diretamente. Muda a porta de entrada de recursos na família. Isso aí. O primeiro que sofre quando isso acontece é o comércio. É o comércio. É o comércio, depois a indústria, depois a instituição financeira, né? Sim. Mas o primeiro que sofre com isso é o comércio local. Certo. Canei, falando sobre inadimplência, a gente sabe é muito ruim para todos os segmentos, para o comércio, para a indústria, para o segmento de serviços também. Um cidadão que está inadimplente, uma empresa inadimplente, um negócio inadimplente, ele vai deixar de consumir. Então, se as vendas já estão mais retraídas, pior ainda, né? Muito. Se costuma dizer o seguinte, pior do que não vender é vender e não receber. É verdade. Aí você perdeu a mercadoria e não recupera o dinheiro. Por isso da importância de se discutir o assunto, principalmente porque para o comércio é bem importante que se discuta assim, quais as formas de fazer uma recuperação mais rápida e mais eficiente. Né? Primeiro, conceder de forma mais ponderada, analisar bem para quem se concede um crédito. Existem instrumentos que você pode usar, o SPC consultar, do CDL, para ver se a pessoa já tem alguma restrição, porque também tem uma coisa, normalmente as pessoas que têm problema com crédito, elas se repetem, né? Não são sempre os mesmos, mas há uma grande tendência, e quando ele se endivida não com ele se endivida com um monte de gente. Então, se a gente não bloquear isso, ou se nós não estabelecermos... É uma corrente. Uma forma de o comércio se proteger dessa inadimplência, é muito fácil, como a Jennifer estava falando, para um comércio que deixa de receber um percentual significativo, isso pode ser determinante do sucesso ou da quebra desse comércio. Então, como fazer para liberar melhor o crédito e como fazer para recuperar isso aí. Eu acho que isso é uma coisa que a Jennifer é especialista nisso e ela pode nos dar algumas dicas, além de fazer os cadastros e consultas do SPC e tal, também que outras formas a empresa pode se organizar e estabelecer para não entrar numa furada. Um sistema de cobrança, um processo todo que ajude a recuperar com mais eficiência os valores que cada vez estão maiores aí mais na inadimplência. Certo. Até depois a gente pode entrar com mais propriedade no que o Canei está colocando aqui no segundo segmento do programa, Jennifer, mas eu queria te colocar o seguinte, as pessoas que hoje, ou as empresas, o próprio comércio, é legal, chega lá o Leandro, é legal avaliar, conferir, pesquisar como está o Leandro perante o seu relacionamento com o crédito? É uma ferramenta. É fundamental. É fundamental. Para não entrar numa fria. Para não entrar numa fria. A primeira coisa que a gente faz para evitar a inadimplência é conceder bem o crédito. É saber para quem eu estou vendendo, né? Quem ele é, aonde ele mora, qual que é o rendimento que ele possui. O histórico dele, né? Que como o Sr. Canei falou, o próprio CDL já nos fornece essa ferramenta, né? Que é através do SPC, que para quem não conhece, a primeira compra que ele vai fazer no meu comércio é o primeiro histórico que tu tem do teu cliente que vem ali. Então, fazer o cadastro bem feito é primordial. Facilita, inclusive, se um dia a pessoa for ficar inadimplente. Que pode acontecer para qualquer um, né? Às vezes, não é questão de caráter da pessoa. Aconteceu algum problema, né? Alheio à situação. Descontrole de organização de custos. Pode ficar inadimplente, né? Isso pode acontecer com qualquer um. Então, tu tendo um cadastro bem feito logo na concessão do crédito, até para te fazer a cobrança quando for necessário, se tornará mais fácil. Certo. Né? Então é fundamental. Fundamental. Não, o lojista não pode entender assim, eu vou consultar, Leandro, me passa aqui o teu CPF, vou consultar o teu CPF.
não pode ser uma situação constrangedora, né? Não, não é constrangedor. É fundamental você saber para quem é a pessoa que você está efetuando a venda. Tu conhecer, conversar com o seu cliente, saber quem ele é. Então isso é fundamental. O processo de abertura do cadastro, que quem vende a prazo sempre faz, é fundamental para se fazer a venda muito bem, para depois também a gente conseguir fazer o processo de recuperação de crédito. Geralmente na venda à vista não se tem inadimplência, né? Porque ou tu pagou, tu não pagou e tu não leva, né? Isso aí, só tem inadimplência, não tem quando vende à vista, quando você vende no cartão, né? Porque a inadimplência é da administradora do cartão, ou quando você não vende, o que é muito pior. Canei, para concluirmos esse segmento do programa aqui em Farroupilha, tem algum número da CDL Farroupilha em termos de inadimplência? É muito grande o número de farroupilhenses que estão inadimplentes? Ele gira em torno de uns 4%. E assim, semana passada, você também estava lá, Leandro, no evento Giro pelo Rio Grande do Cine Lojas, né? E todos os palestrantes que estavam lá são unânimes em dizer que o governo federal tem que estabelecer um patamar, cuidar do seu orçamento e fazer aquela coisa, gastar menos do que recebe. Né? Ou seja, não gastar mais do que recebe. Assim, ou arrecada. E não era uma coisa só do governo federal, é uma coisa do governo estadual, é uma coisa do governo municipal e é uma coisa nossa. Do cidadão. Nós temos que fazer, o cidadão brasileiro não tem esse costume de fazer orçamento, de trabalhar com controle financeiro, mas isso é fundamental. Até porque, quando você se aperta, o que você deixa de pagar, porque o que de repente fica mais fácil de atrasar, é o cheque especial e o cartão de crédito. Os dois maiores mal que tem, assim, em termos de juros, se paga um juro enorme. E daí você não consegue realmente mais sair daquela bola de neve que a Jennifer estava citando, né? Você se perde e tem gente que não consegue mais encontrar o fio da meada. É importantíssimo que a gente faça, não precisa nem fazer grandes controles, mas assim, quanto a família recebe, o que nós estamos gastando, que tipo de compromisso nós podemos assumir, porque senão... o que nós temos que deixar de assumir, né? Vira uma loucura. Então, é bem importante que também o cidadão, o consumidor, também seja consciente na sua possibilidade de gasto, na sua possibilidade do que ele vai fazer de investimento para que fique dentro do orçamento. Com certeza. Nós vamos ao nosso primeiro espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta, hoje com a presença do Sérgio Canei, diretor da CDL Farroupilha, e também da palestrante que veio a Farroupilha na última sexta-feira para falar sobre o tema inadimplência, como diminuir os efeitos desse mal no comércio, a Jennifer de Bortoli, que estão conosco aqui nos estúdios. Em seguida a gente volta falando mais sobre esta temática, sempre com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Eu prometo, é bem rapidinho. Fique por aí, nós ficaremos por aqui. Todos pelo Rio Grande. Olá, estamos acompanhando um atendimento de saúde da família na casa da Dona Cilda e do seu Reinaldo aqui em Nova Petrópolis. A atenção básica é muito importante, por isso o governo do estado ampliou as equipes e os municípios atendidos. Com a saúde da família, a nossa vida melhorou muito, muito bom. Mas prevenção e atenção básica não resolvem tudo. Por isso, a rede de saúde, que conta com centenas de hospitais, recebe recursos do estado que se transformam em milhões de atendimentos para os gaúchos. Existem casos mais delicados, como o do Guilherme, de Porto Alegre, que precisava de um transplante de rins. No ano passado, nosso estado recebeu um recorde histórico de transplantes. Levo uma vida absolutamente normal, pratico exercícios, pratico esporte, estudo, trabalho. Eu faço com mais vontade, pois eu tive uma nova oportunidade de vida. Apesar das dificuldades, o governo do estado está fazendo a sua parte e destinando recursos para a saúde junto com os governos municipais e federal.